novamente aqui, além da nossa live no Facebook, também gravando uma das edições semanais do programa Rotary na TV. Hoje trazemos a temática da nossa Fundação Rotária. Para vocês que aqui estão na conferência, essa temática ocorreu no dia de ontem. Fundação Rotária, nosso grande banco de fomento, talvez aquilo que nos diferencie de algumas outras instituições não governamentais existentes pelo mundo. Esse banco de fomento nos dá respaldo financeiro, aplicação em projetos, nos dá sustentabilidade financeira e social acima de tudo, além de ser uma das instituições mais bem avaliadas por auditorias e organismos internacionais. E como que o nosso rotariano, como que os nossos clubes de Rotary podem usufruir deste banco de fomento, podem usufruir desta estrutura que está ao nosso favor? Para falar um pouquinho sobre isso, desse organograma e como esse dinheiro pode ser acessado pelos nossos clubes, convido o nosso presidente da Comissão Distrital de Fundação Rotária, o ex-governador Marcos Franco. Marcos, obrigado pela participação, obrigado também por ser um dos idealizadores deste painel, ao lado do governador Carlos Torce. Enfim, Fundação Rotária, a gente tem uma estrutura internacional ligada à Rotary International e que acaba aí ficando à disposição dos clubes e distritos. Por isso, a necessidade de uma comissão distrital para cuidar dessa temática. Qual é a estrutura que a gente tem à disposição, o organograma desse teu trabalho nos últimos 3 anos? Primeiro, bom dia a todos. É uma satisfação muito grande poder estar participando mais uma vez do teu programa, que já é um sucesso. E falar de Fundação Rotária no Distrito 4.420 não é difícil, porque a Fundação Rotária é a alma do Distrito 4.420. E a gente, como presidente da Comissão Distrital, a gente tem conhecimento um pouco de toda a história do distrito e muitas pessoas que passaram nessa função ou na comissão da Fundação Rotária fizeram excelente trabalho. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande, não só eu, como toda essa equipe, que vocês estão vendo um resumo da equipe, do organograma, e temos muitas funções, não só de projetos, não só a arrecadação, que o distrito é muito conhecido, principalmente no Brasil e até além do Brasil, que é muito forte em arrecadação, mas também em outras frentes, a gente tem trabalhado muito forte também com relação a pólio, como foi falado ontem aqui. Temos também evoluído bastante no programa de Bolsa Propaz, que esse ano nós tivemos 2 candidatos escolhidos, selecionados, e isso graças ao trabalho de todos os clubes, porque para que haja um bolsista precisa ter uma apresentação através de um clube. Então a Fundação Rotária ela é muito grande, ela é muito abrangente, e a gente tem uma equipe muito forte, e eu quero aproveitar a oportunidade, não vai dar para chamá-los todos aqui, nem todos estão presentes, mas eu quero deixar aqui de público o agradecimento de todos eles, porque tem muitos que nem aparecem, mas fazem um trabalho muito importante para que a gente possa ter todo o resultado que a gente tem. Eu queria que você falasse, Marcos, qual é o posicionamento atual do Distrito 4.420 em termos de projetos globais e até mesmo distritais. Como é que isso está distribuído, não só na forma de apresentação desses projetos, mas financeiramente também, o que eles têm movimentado em cifras, em dólares ou reais? Em termos de projeto, somente nesse ano nós participamos de 31 projetos, ou estamos participando. E um projeto ele não é feito rapidamente, E já tivemos, desses 31 projetos, apesar de estar escrito 13 aprovados, já está desatualizado, em poucos dias já temos 15 aprovados. Somente no nosso distrito são 7 projetos aprovados, e isso nos dá assim para que a gente tenha uma dimensão
No final de abril, eu procurei saber em que posição que a gente poderia estar. A gente, como o governador mencionou na abertura da conferência, nós somos hoje o 14º distrito, entre mais de 500, em aprovação de projeto deste ano, projetos somente do distrito 4.420, nem contando com os parceiros. Vocês veem a dimensão de utilização de recursos, somente nessa gestão, são mais de 2 bilhões de dólares nesses 31 projetos. Nós focamos muito esse ano a utilização dos recursos que a gente tinha. E ainda, eu sei que o Cláudio e o Adriano aí estão um pouquinho preocupados, mas vai ter dinheiro ainda, vai ter algum recurso de estoque para poder fazer mais projetos, e eu posso dizer para vocês que já tem mais projetos aí sendo encaminhados. Então, trabalho vai ter bastante. E uma informação importante, desde que foi criado esse novo sistema de subsídios globais, já estamos no 9º ano, o distrito já participou em 83 projetos e já fez 30 projetos globais. Isso dá todos esses projetos somados a mais de 6 milhões de dólares. Então, a gente tem uma participação muito efetiva, estamos evoluindo também muito forte nessa questão, e graças ao estímulo e à participação dos clubes, é claro, porque isso acontece nos clubes. Legal, Marcos. Antes da gente apresentar alguns casos de sucesso, ao exemplo de que fizemos ontem, também com o programa Polio Plus e a campanha Índio Polio Now, vamos hoje apresentar alguns casos também. Mas antes deles, eu queria que você desmistificasse a diferença, as dificuldades de um projeto global e de um projeto distrital, porque nesse palco vamos tratar daqui a pouco dessas duas temáticas, global e distrital. Quais são as principais diferenças entre eles? O projeto distrital são projetos de menores valores, que não têm uma exigência técnica ou algumas exigências maiores por parte da Fundação Rotária, onde os próprios clubes ou o próprio distrito direcionam a utilização desses recursos. E o nosso distrito também os clubes têm realizado muitos projetos bons, de qualidade, porque o distrital ele pode ser simplesmente, às vezes, uma doação, como a gente vê, mas como pode ser um projeto com mais alcance na comunidade. Então, são projetos de pequenos valores, aí pode chegar a 3 mil dólares ou 4 mil, depende da potência do clube ou da arrecadação que ele teve há 3 anos atrás, porque no nosso distrito a destinação da verba do projeto distrital é baseado na arrecadação de 3 anos anteriores, que é o esforço do próprio clube. Já um projeto global é um projeto que exige uma sustentabilidade daquilo que vai ser feito, exige uma participação da comunidade, né? É preciso que a gente identifique exatamente a necessidade, ele é monitorado e ele tem que ser de um valor no mínimo de 30 mil dólares e com uma participação de um parceiro internacional. E aí, também, respondendo um pouco mais a sua pergunta, existem várias fases, né, quando a gente vai, como a vida da gente, a gente nasce, criança, adolescente, e a gente vai aprendendo. E eu costumo dizer para todo mundo, a única forma de um projeto ter sucesso é você realmente fazer primeiro o projeto, é pensar na necessidade da comunidade, porque as outras dificuldades que às vezes são aparentes para aquela pessoa que está começando, elas são superadas facilmente, como, por exemplo, um parceiro internacional, que a gente já há um bom tempo atrás era uma coisa assim parecia muito complexa. Mas hoje eu posso garantir para vocês que, por causa de todo o nosso envolvimento do distrito, muitas pessoas que têm contatos internacionais, a gente tem assim, é como numa empresa, né, que tem exportação, importação, ou num país, você tem assim uma mão dupla. Se você participa de um projeto internacional, você também começa a ter mais amizades, mais parceiros. Se você participa internacionalmente do Rotary, indo numa convenção, num grupo de companheirismo, através do intercâmbio,
de jovens, você faz mais amizades e esse é o espírito para se desenvolver projeto. Você precisa dessas pessoas ou desses clubes. E eu posso afirmar para vocês, pela minha experiência, pelas minhas experiências internacionais, que lá em outro país ou em outro clube existe uma pessoa assim como você que está interessado em ajudar a comunidade, porque o rotariano ele tem essa filosofia ou essa ideia no mundo inteiro. É impressionante, ele pode falar uma língua diferente, pode ter uma cultura diferente, mas você se identifica muito fácil quando você está desenvolvendo o projeto. Legal, pessoal. Tudo isso é importante ressaltar que não surge do nada. Nós estamos vendo nos telões, algumas fotos que a Comissão Distrital de Fundação Rotária promove capacitações e treinamentos com os clubes. Estamos vendo aí o caso de oficina de projetos, por exemplo. Então nós vamos trazer a próxima convidada que tem nestas oficinas, nesses cursos e capacitações que o Distrito promove, uma referência forte de conhecimento e aplicação dentro do seu clube. Convido a presidente do Rotary Clube de Santos Boqueirão, Maria da Graça Aulicino. Chamar de Graça, tá bom, Graça? Você nos relatava há poucos dias atrás que justamente a preocupação do Distrito em capacitar os nossos times, as nossas equipes, tem sido preponderante no caso do Rotary Clube de Santos Boqueirão. A gente ressalta de novo que o exemplo do Boqueirão não significa que o Boqueirão seja o melhor clube, mas que seja uma mola motivadora para que os outros clubes façam algo semelhante, ou que simplesmente o Boqueirão esteja aqui representando também os nossos 80 clubes de Rotary. Queria que você comentasse, Graça, como que o clube, nós temos novidades acontecendo, como um subsídio global saindo do forno, numa das áreas de enfoque do Rotary, que é a promoção da paz, que a gente até então não tinha nenhuma expertise nesse sentido dentro dos clubes, mas vamos começar falando do subsídio distrital. O Marcos Franco comentou do valor, né, o valor de $3 mil, valores em reais um pouco mais baixo, mas aquela velha história, com um limão é possível fazer uma limonada, né? E o clube tem casos extraordinários em subsídio distrital. O mais emblemático da sua gestão é a horta comunitária Bons Frutos. Enquanto você fala, eu vou pedir para que a produção coloque algumas fotos no ar. Fale desse projeto. Bom dia a todas e todos. Quero cumprimentar também o governador Torce e você também, Marcelino, por essa iniciativa de tornar essa conferência passar dos nossos muros, né? E por meio do programa Rotary na TV, quantas pessoas estão tendo a oportunidade de estar se apropriando do nosso trabalho em Rotary. Antes de mais nada, assim, é um prazer muito grande estar aqui falando sobre os nossos projetos e que nem você colocou muito bem. Não que somos os melhores que façamos isso, mas porque somos pessoas que temos humildade de estar sempre aprendendo. Então, assim, apesar do clube, ao longo da sua história, que no mês que vem completa 12 anos, tem essa expertise em projetos, mas a gente continua aprendendo, né? Nós participamos do PETS, aprendemos muitas coisas, né? Como a gente está num programa de TV, o PETS é o Seminário de Presidentes Eleitos, aprendemos muitas coisas. Nos projetos, e também, depois de todo esse aprendizado, nós tivemos a oportunidade de construir, junto com o Conselho Diretor do clube, que projetos nós poderíamos apresentar. Identificados projetos, identificado o que seria feito, nós tivemos a oportunidade de trabalhar junto com a Comissão de Serviços Humanitários. Eu acho que isso é muito importante, que as pessoas saibam que a gente trabalha coletivamente. E como a Comissão de Serviços Humanitários é muito grande, a gente precisava também, de certa forma, trabalhar em subcomissões. E trabalhar em subcomissões tem especificamente a de meio ambiente. A horta comunitária Bons Frutos, que vocês estão tendo a oportunidade de ver as imagens, ela já começa há algum tempo. Então isso eu acho também importante a gente destacar, que em 2014 o SESC ele promoveu um concurso de comunidades empreendedoras. E um dos projetos identificados foi essa horta no Caminho da União, que fica no Jardim São Manuel, que é na zona noroeste da cidade de Santos. E essa comunidade apresentou interesse em estar desenvolvendo uma horta.
Só que para isso, ela precisava de algumas coisas. Primeira coisa, um espaço. E aí foram em busca de um espaço, de um terreno da CPFL, que estava desocupado, para começar o trabalho. E precisavam também desenvolver a expertise nesse projeto, e aí entra o Instituto Elos. E o Rotary, aonde entra? Lá no ano de 2015, na época a presidente era Marinilza Monteiro, presente hoje aqui na plateia. E nós entramos com os recursos financeiros. E aí começou a horta efetivamente. E o que é que a gente quer dizer? Que não precisa parar por aí. Nós tivemos então mais gestões apoiando o trabalho da horta, e agora eles chegaram no momento que eles nos falaram: nós precisamos ampliar esse trabalho. E nós queremos que as escolas começar a desenvolver esse trabalho de consciência ambiental nas escolas. Só que a gente precisa, para isso, preparar esse espaço da horta para receber as escolas. Então precisava de um banheiro, porque quando alguém ia visitar esse espaço da horta, tinha que pedir banheiro da vizinhança. Então nós construímos um banheiro, uma cobertura também, para que pudesse fazer esse turismo receptivo da escola. Então as crianças, vocês viram nas imagens, colocam a mão também na terra, estão ali desenvolvendo um trabalho, mas depois elas podem colher algumas coisas, fazer algum suco, fazer alguma coisa que pode até levar depois até para a escola. Mas enfim, desenvolver o trabalho que é fruto dessa horta. E tem algumas imagens muito interessantes também, que aparece eu, o governador Torce, ali brincando no papagaios. O papagaios é um material aí que foi construído, né, pela comunidade para estar triturando toda a folhagem que passa depois a ser fruto da composteira. E com isso, eles estão trabalhando aí com o adubo. E esse papagaios, ele também estava na chuva. Então, a gente conseguiu construir uma cobertura, um cimento ali para que ficasse não só na terra, afundando o tempo todo, enfim. Neste momento, com os $4.000 que a gente recebeu do subsídio distrital, nós implantamos melhorias nessa horta. E agora o próximo passo, que é o grande interesse, não é só estar atendendo a comunidade e esse turismo receptivo de escola. Eles querem vender para toda a cidade também esses produtos orgânicos, né? Então, assim, é um prazer muito grande saber que a gente pode transformar vidas de comunidades por meio de ações como essa. Legal, você que nos assiste em casa, é importante também saber como é que o Rotary, a nossa engrenagem, trabalha, gera arrecadação e faz aí a logística reversa, devolve o dinheiro arrecadado em prol das nossas comunidades. Esse exemplo da graça de $4.000 exemplifica bem o que nós realizamos no dia a dia. No caso do subsídio global, são valores maiores. A gente vai tratar logo em seguida com a próxima convidada. Importante também fazer justiça, né, Maria da Graça? O projeto Nossa Chuva Faz a Diferença, também um projeto de subsídio distrital do Rotary Clube de Santos Boqueirão, que nada mais é que captar a água da chuva em instituições carentes, instituições não governamentais, filantrópicas, enfim. E temos casos onde a redução da conta de água passou de 50%, representando um valor, uma economia significativa naquele aporte financeiro mensal para pagar a conta de água. Então, é significante também esse projeto da Nossa Chuva Faz a Diferença, projeto de subsídio distrital também do Clube da Graça, por meio da captação de água de chuva em várias instituições. Para falar de subsídio global agora, a gente convida a médica hematologista, associada do Rotary Clube de Santos Porto, doutora Rosane Rezende. Seja bem-vinda. Recentemente, a doutora Rosane, como médica hematologista, montou um projeto, obviamente, com os companheiros do Rotary Clube Santos Porto, enfim, com parceiros como a Universidade de Santa Cecília, com os pacientes também, que são os grandes beneficiados, os grandes parceiros dessa causa, e o projeto de subsídio global, eu acho que chegou aí na casa dos $90.000, me corrija depois, Rosane, foi para ampliar o Centro Metropolitano de Recuperação Funcional do Litoral Paulista, dando aí condições que a fisioterapia fosse aplicada aos hemofílicos. Doutora Rosane, por que um hemofílico precisa de fisioterapia?
Primeiramente, bom dia a todos e é uma grata satisfação, uma honra estar aqui falando da realização do nosso sonho. Eu sou hematologista, parte da minha vida no sistema público e trabalho no Hemocentro Regional em Santos, que atende não só a região da Baixada Santista, que abrange 1.600.000 pessoas, mas parte do Vale do Ribeira. E nós somos referência para tratamento de hemofilia e outras doenças da coagulação e hematológicas. O hemofílico, ele é portador de uma doença da coagulação sanguínea. Então, ele sangra porque falta nele algum dos fatores de coagulação. Ou o fator 8, no caso do hemofílico A, ou o fator 9, no caso da hemofilia B. E são doenças hereditárias. Como nós somos referência, nós temos lá atendimento médico, psicológico, de assistente social, e o Ministério Público provê, está no budget de doenças raras, o fornecimento dos fatores de coagulação que eles precisem. Mas nós percebemos uma necessidade não atendida. Eles sangram muito, mas especialmente nas articulações. É o que nós chamamos tecnicamente de hemartrose. Então, eles sangram nas grandes articulações, especialmente joelho, tornozelo, cotovelos, tornando a vida deles muito difícil. Então, não adianta só fazer o fator, porque essas articulações sofrem sangramentos repetidos, degeneram e a vida dessa pessoa fica muito ruim. Precisa de fisioterapia para fortalecer a musculatura, tratar esse processo inflamatório crônico. E nem no sistema privado nós conseguimos esse feedback, essa assistência. Então, os pacientes tomavam o fator, mas eles ficavam com essas articulações comprometidas, sem andar direito, sem poder trabalhar. E mesmo os fisioterapeutas da rede privada não têm preparo. Então, nós levamos esse projeto para o clube, claro, aceitou a ideia, nós levamos para a proposta de subsídio global, também foi aceito, mas no primeiro momento, nós tentamos colocar esse ambulatório no hemonúcleo. Mas eu, como trabalho lá, tive a percepção de que o sucateamento do aparelho estatal não ia manter, não ia sustentar esse projeto tão grandioso. Aí nós retrocedemos. Aí eu fui em busca de quem albergasse essa ideia. E não foi surpresa a Universidade de Santa Cecília e a família Teixeira, que aqui vai meu agradecimento pessoal, imediatamente aceitou a ideia e nós refizemos o projeto muito maior, com muito maior abrangência, para outras doenças hematológicas, inclusive, e inauguramos dia 25 de março, aí, cerca de $100 mil, e é um sucesso. Quando a doutora falou que o paciente sangra, não é que sangra da gente ver o sangue, sangra por dentro do corpo, né? E aquela imagem, doutora, do joelho, esse paciente está com muita dor, com certeza. Muita dor, muito sofrimento, e ele não precisa bater, é sangramento espontâneo. Então, de forma que a gente sangra e para de sangrar 24 horas por dia. A gente tem um mecanismo de equilíbrio. Esses pacientes, na hora de um sangramento, desencadeia sempre um mecanismo que nós chamamos de cascata da coagulação. Então vai lá, que nem aquele joguinho de dominó, fator 12, 11 e tal. Quando chega no 8 ou no 9, que é o que lhes falta, eles começam a sangrar. Aí isso daqui são as hemartroses, né? E repetitivamente vai tendo uma lesão quase irreversível dessa articulação, desde criança. Então, é um absurdo nos nossos dias que a gente ainda tenha casos desse. Que hoje, se Deus quiser, isso não vai acontecer mais na nossa região. Importante ressaltar que para tratar lesões desse tipo, a gente viu as fotos, o Subsídio Global adquiriu equipamentos importados. E equipamentos que, para nosso espanto, são 2 ou 3 no Brasil, 4, 5 no máximo, em todo o território brasileiro. E parte desses equipamentos está agora lá na Baixada Santista, dentro do complexo fisioterápico da Universidade Santa Cecília, provendo atendimento 100%
gratuito. Marcos, eu queria que você fizesse justiça em relação aos valores deste subsídio global. É fácil lembrar de cabeça? E como ele foi obtido? Isso que é importante, o valor está em torno de $90 mil, eu realmente não lembro exatamente, mas esse projeto tem uma característica diferente e que foi inédito aqui no Brasil. Existe uma forma de você obter mais recursos diferente, através de empresa. E se essa empresa doa $30 mil para o projeto diretamente, não há necessidade do parceiro internacional contribuir com o dinheiro. Ainda existe a necessidade do parceiro internacional. E foi até o nosso parceiro se assustou, disse, mas eu quero contribuir. Então ele pôs $100, né, para que ele participasse. Mas a empresa que participou foi a Nikon, a empresa do nosso ex-governador Shimuta. Tá? Então, parabéns, esse é um detalhe diferenciado e foi a primeira experiência de um projeto de subsídio global dessa forma no Brasil. A gente costuma ser pioneiro porque o segundo projeto global no mundo, desde que começou há 9 anos atrás, foi feito no nosso distrito. Então a gente tem esse orgulho de perseguir essas marcas. Legal, ontem o Christian Barbosa, um dos palestrantes, disse pra gente que ninguém pode interromper o sonho de uma criança, né? E quando a gente vê os olhos da doutora Rosane lacrimejando, os olhos da Maria da Graça lacrimejando com sua horta, com a sua cisterna e com o seu núcleo de resolução de conflitos e promoção da paz, e também vai ser um subsídio global nas escolas, já é um subsídio global aprovado nas escolas da cidade de Santos, a gente entende por que o sonho das crianças não podem sofrer interrupção e por que o sonho dos nossos adultos rotarianos também não podem sofrer interrupção. O que a gente leva como mensagem? Desperte a sua criança interior. Não é mesmo, governador? Ao despertar a nossa criança interior, a gente realiza projetos significativos na nossa fase adulta. Graça, rapidamente, porque o nosso tempo está estourando, fale um pouquinho do projeto de paz, resoluções de conflitos, subsídio global do seu clube, mas bem rápido, por favor. É um projeto aí no valor de $40.500 e, na realidade, é para instalar em 3 escolas públicas, né, esses núcleos da paz. Os núcleos da paz dentro de uma nova metodologia, que é a justiça restaurativa, que está há pouquíssimo tempo no Brasil. Santos é pioneira nesse trabalho. Já existe uma lei municipal que cria a justiça restaurativa na cidade de Santos. Existem também os facilitadores, que são professores, que são pessoas que não precisam ser necessariamente professores, mas são pessoas que têm a boa vontade e a intenção de trabalhar com conflitos. Então, os núcleos da paz, eles servem tanto para o trabalho de prevenção, como também de solução de conflitos. E ainda mais nos tempos de hoje, e que tem tantas tragédias em escolas e na comunidade como um todo. Legal, pessoal. Lembrando que subsídio distrital e subsídio global, se estiverem dentro das nossas áreas de enfoque, lição de casa está 100% feita de forma normativa e adequada. Nosso tempo chegou ao fim. Mais uma vez, para quem nos assiste em casa, nos encontramos na próxima semana. Para vocês que aqui no auditório estão, nos encontramos nas atividades durante o dia. Agradecemos o Marcos Franco, a Maria da Graça, a Rosane Rezende. Eu peço uma salva de palmas a todos. Obrigado, fiquem com Deus.